Dona Kátia. Kátia, bom dia. Delberto. Fala, Beto. Vamos na área, hein, Beto? Seu Augusto. Augusto. A Tânia. Tânia. André Renault. André. Já. O Edson Samuel. André e Ederson. A Tati do Paulo. Tati. Menino Samuel. André, Ederson e Samuel. Fátima e Bianca. Fátima e Bianca. Célia Oliveira. Célia Oliveira. Hélio Oliveira, bem-vinda. Bom dia. Seu Osvaldo. Osvaldo, bom dia. Estamos aí ainda, Osvaldo. Cleison. Cleison. Adilson. Adilson. João. Fala, João. João botou Buenos Dias. Eduardo. Eduardo. Marcos, Jusilene, Gabriel e Jamile. Marcos, Jusilene, Gabriel e Jamile. É a família unida. Jaque. Fala, Jaque. Seu Carmelito, Dona Marina. Carmelito, Marina. Bem-vindos e bom dia. Júnior. Fala, Júnior. Ana Paula e o Adilson já estão lá e já compartilharam. É isso aí, vamos compartilhando, gente. Vamos evangelizar. Oito e 56. A Tati já compartilhou. Isso aí, Tati. Esse Tati tá indo, né? Tá de ponta. Seu Carmelito mandou bom dia pro senhor e um abraço a todos. Um bom domingo. Seu Carmelito. Um abraço, Carmelito. Edson Craveiro. Edson Craveiro. Bem-vindo. Tia Lisete. Fala, Zete. Doutora Elisete. Janaína Borba. Não apareceu pra mim aqui. Bom dia, Janaína. Seja bem-vinda. A Miriam. Fala, Miriam Ferreira. Leonardo Rufino. Leonardo Rufino, bem-vindo. O Léo, da Igreja Gen. Isso aí, Léo. Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo.
Bonito Ciro, né? Alex Mafra. Alex Mafra, bem-vindo. Neto Reis. Neto Reis, bem-vindo. Caroline. Caroline. José Nilson. José Nilson, bem-vindos. Xande. Xandão. Xandão de férias. Xande tá de volta. A Aurora é uma avó. 3, 4 férias por ano. Uhum. Vodceia Pérez. Laodiceia. Valdiceia Pérez. Bem-vindo aí o casal. Presbítero Adilson. Presbítero Adilson. Botafoguense. Adilson, nós somos das antigas. Adilson, Eclésio, eu, Elias e João Carlos. Alessandra Silva. Alessandra Silva, bem-vinda, querida. Meus irmãos, nós vamos dar início à escola dominical deste domingo, abençoado pelo nosso Deus. Já está esquentando um pouquinho, né? Glória a Deus por isso. Então nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso que estás nos dando. Clamamos a tua bênção para o decorrer de todo esse dia, separados, Senhor Deus, para estarmos diante da tua santa presença, estudando a tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. Venha nos orientar, venha nos abençoar através da tua palavra e que possamos, ó Deus, ter um crescimento espiritual adequado e que o Espírito Santo nos ilumine e nos influencie através dela, para que assim, ó Deus, possa haver transformação da nossa natureza pecaminosa. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, é o que nós te pedimos em Cristo, teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje, na sua origem, ela foi escrita pelo reverendo Dionei Faria. Ele é autor e é pastor da igreja presbiteriana daqui, lá de Minas Gerais. Ele reside em Alto Jequitibá. A lição que nós vamos estudar originalmente foi escrita por ele e é ela que vai servir de base para o nosso estudo.
foi estudada na igreja em 2001. Muito bem. A lição de hoje nós vamos tratar de um assunto que Jesus Cristo cuida lá no Sermão do Monte. E esse assunto tem uma implicância muito grande com os nossos relacionamentos. E por haver uma grande má interpretação da lei, Jesus Cristo, quando está ensinando sobre o cumprimento da lei pelo lado espiritual da lei, ele então vai corrigir alguns pensamentos que andam errados, né, lá na interpretação dos judeus, e ele vai falar de um assunto muito pertinente, que persegue a humanidade, persegue a cada um de nós todos os dias. E nessa forma dele expressar os seus ensinamentos, né, trazendo a verdade da lei, trazendo a verdade do ensino, do ponto de vista o porquê a lei é dada, ela foi dada para uma vida espiritual adequada, e parece que a coisa não estava indo bem, então Jesus começa a ensinar ele. E nós vamos encontrar isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Mateus capítulo 5, do 21 ao 26, Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O título desse ensino de Jesus é inimizade. O ser humano tem lutado muito para manter a amizade, para manter um bom relacionamento, mas, né, existem até prêmio para quem dedica a sua vida em busca da amizade, em busca da paz. E é o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel da Paz, que se chama. E muitos já ganharam esse prêmio nessa luta, nessa busca. Mas, infelizmente, também existe inimizade. E a inimizade, meus irmãos, são resquícios do pecado que ainda, por incrível que pareça, existe na vida até mesmo da igreja, na nossa vida pessoal. Nós temos uma tendência de criar inimizade, de por qualquer razão, por qualquer motivo, não gostar do outro. E isso vai contra os princípios estabelecidos por Deus, né? Porque o judeu entendia que cumprir a lei de não matarás era muito fácil, era só não enfiar uma faca no outro ou não matar alguém. Só que Jesus Cristo veio e disse para eles que espiritualmente, a partir do momento que você odeia alguém, que você cria uma inimizade com alguém, evidentemente você é um assassino, né? Porque o ódio não pode fazer morada no coração do homem, vai levar a tragédias, a maus relacionamentos, né? Nós já tivemos guerras e uma imensidão de coisa ruim que provém desse sentimento no coração do ser humano. A inimizade, né? Não são poucos as famílias que não se gostam entre si. São poucas as pessoas que são difíceis de você lidar. E é muito fácil por uma ofensa, por alguma coisa qualquer, nós desprezarmos o outro, virarmos, tirar o nome dele da agenda. Esse não serve para ser meu amigo, então vai ser meu inimigo, né? E infelizmente o que nós estamos vendo hoje ainda, dentro da igreja inclusive, são esse tipo de sentimento que parece que não são trabalhados
as pessoas parecem que não estão em busca da amizade, né? Em busca de um bom relacionamento. Nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados pacificadores. Quem são estes? Pacificador é todo aquele que, apesar de estar numa situação de revidar, de ultrajar, de humilhar o outro, porque está numa situação privilegiada, uma pessoa faz a acusação e depois aquilo é desmentido, então você passa por uma situação de poder retalhar. Aí Jesus disse que feliz é o homem, e nós os crentes somos assim, né? Que não retalha, não faz nada disso e faz tudo pela paz, né? Tenha paz com teu irmão, viu? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da paz, tá? É muito triste, às vezes até pais que não gostam dos filhos, têm inimizade, a mãe, o marido, a esposa, né? E entre irmãos, não é isso? Muita inimizade entre irmãos, né? Cada um está indo para o lado, ninguém está se respeitando, ninguém se ama, dificilmente as pessoas se abraçam, dificilmente as pessoas querem uma amizade saudável para poder assim ter uma convivência adequada aonde traga felicidade, né? E nós vamos descobrir aqui alguns pontos muito importantes que a inimizade tem a sua origem, tá? Algumas coisas geradoras de inimizade. Jesus faz questão de dizer nesse texto algumas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, ações geradoras de inimizade. Por exemplo, uma delas é irar. As pessoas que se iram com facilidade, têm um temperamento agressivo, né? A ira significa ficar com raiva de alguém. Sentir cólera contra uma pessoa. Sentir raiva, não gostar dela. A Bíblia declara que é possível irar, mas não pecar. Né? E é muito fácil de ficar com raiva. Nós temos todo mundo tem um temperamento que ainda traz um bocado do pecado do passado, que está em nós. Por isso essas coisas Jesus Cristo diz que nós somos felizes porque nós temos um recurso de mudar isso. Jesus Cristo nos apresenta aqui situações que podem ser mudadas. Né? Pessoas que se iram, que ficam com raiva de vizinho, com raiva de parente, com raiva de... Né? Tem um coração amargurado, são pessoas que guardam isso no coração, tá? E a palavra de Deus é muito clara, a inimizade ela é pecaminosa, a ira é pecaminosa. Mas cuidado com a ira, entendeu? Quando o irado se torna refém. Vocês sabem disso, né? Se você se torna refém da inimizade, refém da ira, sabe como é que funciona? Como que nós nos tornamos refém? Quando você determina, ou você por uma situação qualquer, foi ofendido, ou sentiu ira contra alguém, sentiu raiva contra alguém, é muito fácil de nós ficarmos presos a isso e sofrer com isso. Cada vez que você olhar para essa pessoa, cada vez que essa pessoa vem para conversar ou para falar alguma coisa, você sente aquilo no coração. Isso significa que nós estamos refém. Estamos sim. Tá? Nós não conseguimos olhar para o outro sem lembrar da agressão. Né? É por isso que Jesus Cristo acentua muito a questão do perdão. Né? Aquele perdão realmente espiritual, verdadeiro. Né? E os irmãos sabem que existem pessoas que se ofendem muito fácil. Né? Tem pessoas que se iram com facilidade tremenda. Viu? E às vezes eu vejo isso ao meu redor. E às vezes até eu mesmo tenho uma facilidade danada de me irar. E vontade de sair reclamando, apontando o dedo. E se bobear, capaz até de partir para agressão física. Né? Por que isso está aqui dentro? Né? O Senhor Jesus sabe disso. Por isso ele vai fazer uma relação entre o homicídio, tá? e a ira, e a raiva, porque uma pessoa irada, uma pessoa com raiva, ela tem toda a probabilidade de agredir o outro fisicamente, partir para os finalmente, como se diz. Tá? O salmista Davi ele recomendou deixar a ira e abandonar o furor.
Tiago declara que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É interessante, né? Nós vivemos pela justiça de Deus. Deus nos justificou, nós vivemos dentro de um padrão de obediência. Justiça significa dar a cada um aquilo que lhe pertence. Então, o crente tá sempre devendo ao outro o oposto da ira, da raiva, daquela vontade de fazer aquele furor. Mas cuidado com isso, meus irmãos. E às vezes isso acontece entre marido e mulher. E aí a situação fica ruim. É quando o marido perde o temperamento, a mulher também é temperamental. E aí aquelas coisas aradas todas dentro de casa, aquilo vira um inferno. Né? É um brigando do lado, outro brigando do outro. É casa que está com problemas graves nos relacionamentos, onde a ira é alimentada dia após dia, praticamente todo dia. Porque tem gente que pega uma certa que eu costumo chamar de picuinha, não pode ver o outro que quer implicar. Não é isso? E nós temos que tomar muito cuidado com esses relacionamentos, porque eles são pecaminosos. Eles podem nos levar a um patamar que vai além. Por isso a Bíblia vai dizer, não se ponha um sol sobre a vossa ira. E diz também, dai lugar à ira de Deus. Por quê? Dar lugar à ira de Deus é você não se irar, e deixa Deus se irar. Dá lugar para ele se irar, e não nós. Nós temos que viver o máximo do esforço possível, tá? Muito esforço mesmo, para não termos um padrão de vida baseado na inimizade. É muito triste a gente ver, e isso é tão profundo, meus irmãos, que às vezes as pessoas ficam magoadas, ficam com raiva do outro durante anos. Às vezes anos e mais anos, não perdoam mesmo o que ele me fez. Aí a palavra de Deus vem nos perguntar, e o que nós fizemos para Deus e Deus nos perdoou? Aí vem dizer assim, mas Deus é Deus, eu não sou Jesus Cristo, eu não perdoo. Mas realmente você não é Jesus Cristo e se pensa assim, nem salvo é. Porque se nós somos de Cristo, agimos como Cristo e andamos como Cristo, como diz lá em João, 1 João 2,6, aquele que diz que está em Cristo deve andar assim como ele andou. Agora, se eu estou querendo desenvolver sentimentos de ira, de raiva contra o próximo, contra os meus irmãos, contra todos, eu tenho que tratar desse assunto. Porque o crente, quando ofende alguém, ele fica inquieto, ele não dá sossego. Porque aquilo é perturbador, não dá para continuar daquele jeito. Bom, a ira é uma das causas geradoras de inimizade. A outra é proferir insulto contra o irmão. Exatamente. Se você chamar um amigo de idiota, ele diz aqui se chama de tolo, tá? Você será digno, tá? Corre o perigo de ser levado a tribunal. Tolo, debilóide. Isso. Não está nas razões, não está na razão de si. Nós temos a tendência de xingar o outro, hein? A palavra de Deus é muito séria nos nossos relacionamentos por causa disso. Isso aí é coisa do pecado. Nós temos que combater com muita oração. Vigiai e orai sem cessar. Agora dá para nós entender o que é sem cessar? Porque eu posso me irar, eu posso falar insultos, xingar os outros, Sai daí, maluco, seu, tolo. A Bíblia é clara com isso, não chame de tolo, tá? Porque é pecado grave diante de Deus, entendeu? E pode ser levado ao tribunal de julgamento divino, hein? Por isso nós temos que ter uma conduta inibada diante de Deus para sermos felizes, tá? E uma das causas geradoras de inimizade é aquela pessoa que desclassifica o outro, que humilha o outro, que quer se colocar superior ao outro, tá? E então a pergunta que surge é, nós somos isso? Não somos. Por isso não devemos estar xingando dessa forma, nesse nível, Mas isso também é causa de inimizade. A pessoa pode não gostar, passar a não gostar de nós, porque ofendeu a pessoa. E tem pessoas que têm uma facilidade para ofender o outro, hein? Ela até se gaba disso. Você acha que, comigo é assim, falou, leva. O interessante é que a vida do crente, ela mudou.
Não tem mais falou, leva. Não tem mais se bater, eu bato também. Não tem mais retaliação. Não tem mais agressão. Não podemos nos voltar contra a pessoa. Não, quem é contra as pessoas é o diabo, não nós. Nós éramos assim, mas hoje não somos mais. É interessante que Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte, ele está falando das virtudes e qualidades que um crente tem, porque procede dele. Jesus foi ferido, falaram mal, xingaram, acusaram, se iraram, bateram. Em nenhum momento você viu retaliação ou reação negativa. Não humilhou ninguém e nunca fez isso. Tá? Chamar o irmão de tolo, tá? Tem a ver com a intenção de amaldiçoar o semelhante. Viu? A ofensa não é só chamar de tolo, é considerar o outro tolo. Não é só chamou, não. Chamar o outro de tolo, considerá-lo assim. Tá? Com certeza isso vai acontecer, os relacionamentos serão abalados, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se você é nervosinho, tem que tratar disso. Né? Todos nós temos um pontozinho fraco e grave. Então tem que tomar cuidado com esse temperamento de achar que o mundo todo se curva diante de ti. Hoje em dia nós vivemos um período que é perigoso ser agressivo. Muito perigoso ser agressivo. Tá? Ninguém suporta ser considerado idiota. Você gosta de ser chamado de idiota? Desmiolado? Aquele desmiolado, aquele estúpido, idiota. Olha só. Vem um vocabulário imenso, né, meus irmãos? Para nós começar a xingar o outro, brigar com o outro, fala do outro. Né? Em casa, às vezes, nós somos assim também, xingamos um outro idiota. Mas Jesus Cristo vem. É interessante como que Jesus Cristo trata nos nossos relacionamentos, né? De uma maneira muito. Isso é enérgico, né? É porque é uma questão que está constantemente em nosso coração. Está constantemente em nosso coração. Nós temos que nos prevenir contra isso. E essas, então, isso, em poucas palavras, são geradores de inimizade. Né? E causa inimizade. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, tem pessoas que eu só em olhar já não gostei. Já viu pessoa assim que você diz assim, olha, eu olhei para aquela fulana ali, ela não falou nada, não sabe quem é, e diz assim, ó, olhei e não gostei. Não achei simpático. Né? Esquece que ele tem que ser simpático. Isso tem que partir dele que é crente. Né? E com isso consegue começar a viver separado. De vez em quando eu ouço aí, cada um no seu canto, cada um no seu cantinho. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Pelo contrário, a escritura aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 25, não deixaram de congregar, todo mundo junto. Não é cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, não. Isso é antibíblico. Viu? Cuidado com essas reações. Bem-aventurado. Feliz é a pessoa que passa por estas coisas e não é abalada espiritualmente. Consegue manter um nível. Por isso que ela vai amadurecendo espiritualmente na igreja. Ela vai amadurecendo diante da palavra de Deus. Exatamente isso. Tá? E uma outra questão que Jesus Cristo apresenta aqui, a causa, tá? As ações geradoras de inimizade, mas também apresenta para nós solução, recurso para vencer isso. Né? Uma delas é lembrar da ofensa. Se você pegar o versículo 23, você vai ver isso aqui, ó. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Tem crente assim. Ele quer vir para a igreja, ele quer cantar louvores, né? E até parece espiritual. Só que esqueceu que tem um irmão lá que está com raiva dele. Ou ele que está com raiva de alguém. E aqui Jesus está dizendo de alguém com raiva de nós. Se ao trazeres a tua oferta aqui tem a ver com o culto. Tá? Deixa o teu culto lá, vai reconciliar com o teu irmão, porque Deus não está aceitando esse culto. Não está. Tá? O Senhor Deus não vai premiar, não vai aceitar louvor de um coração hipócrita. Ele não aceita, ele corrigiu Israel muitas vezes por causa da hipocrisia. Lembrar da ofensa praticada. Né? Existe uma tendência de deixar de lado. Já notou? Existe de esquivar, de não querer lembrar dos erros. Nós somos assim, nós esquecemos fácil. A Bíblia diz que quem bate esquece fácil.
Só quem apanha que não esquece muito fácil. Cuidado. Se bateu, se xingou, se tem alguém contra alguma coisa que nós fizemos, vai ter com teu irmão e reconcilia com ele e resolva isso. Sabe por quê? Porque no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não pode existir esse relacionamento. Senão a igreja não cresce. A igreja não serve de exemplo para o mundo. O mundo vive assim. Nós não. É duro de engolir, hein? Pensa que é fácil, não, porque não é não. Por isso que o recurso está em Cristo. Nós não temos condições de resolver isso sozinho. Tá? Ir ao encontro do irmão. Quantas vezes, né, meus irmãos? A pessoa faz, peca, arruma um rolo, xinga, briga, e acha que isso vai ser esquecido. Não vai procurar. Vai ter com teu irmão. Isso mesmo. Chega lá, meu irmão, se eu te ofendi, se você foi ofendido, você é parte inocente. Você não vai lá pedir perdão. Mas Jesus Cristo vai dizer que não é pelo fato de você não ter necessidade de pedir perdão que você vai ficar quieto. Não. Porque você preserva pela reconciliação. Mesmo sendo parte inocente, nós temos que procurar a reconciliação. A parte culpada é tratada com amor, com perdão. Daí surge a reconciliação. Quem foi que ofendeu Deus? Não fomos nós? Pois é. Quem foi que buscou reconciliação para nós? Foi o Senhor Deus, não foi? Aí a pergunta que surge é: por que eu não faço o mesmo com o meu irmão? Com a pessoa que ofendeu? Tem que procurar. Vai procurar o teu irmão. Viu? E não é se culpa depois. Uma vez eu perguntei para um meu irmão, e aí, resolveu a questão? Tá tudo certo. Depois eu conversei com a outra parte, ele disse que o pastor deu um tapinha nas costas. O que é isso? Tem que sentar aqui, ó. Nós somos muito bravos para ofender, para brigar, mas não temos pouca coragem para reconciliar. Olha, se tem uma coisa difícil de fazer, é pedir desculpa, é perdoar, é sentar para conversar, é reconciliar. E muitas das vezes, eu digo muita mesmo, muito casal se separa porque tem uma dificuldade tremenda de procurar um ao outro com humildade e reconhecer seus erros. Aí vive com ira e briga e coisa e tal. Não é por aí. E de encontro ao outro. É bom, hein? Fica em casa sentado achando que resolveu, que não resolveu não. Aproveitar a oportunidade para reconciliar. Tem que aproveitar, tem coisa que a gente tem que aproveitar rapidinho. Né? É urgente, é necessário uma procura urgente. Sabe por quê? Que cria raiz. Existe uma coisa chamada raízes da amargura. Tem gente assim. Se você pegar Mical, lembra lá atrás? Hein? Mulher de Davi. Mical. A raiz, cria raiz. Tem gente, meus irmãos, que depois que cria raiz, não cuida mais de arrancar, não. Fica alimentando, fica regando com água direitinho para crescer, ficar forte. Dá prazer sentir raiva do outro. Meu irmão. Tem gente que curte isso, gosta de curtir, tem prazer. Vamos deixar o Espírito Santo agir. Se o coração é duro assim, entrega para ele. Deixa Deus agir. Meus irmãos, o caminho da felicidade passa pelo caminho da amizade e não da inimizade. Aproveita a oportunidade para reconciliar. Vai lá ter com o teu irmão. Senta aí, meu irmão, vamos conversar aí, ué. Te ofendi? Me perdoa. Viu? Mas nós não podemos continuar bravos um com o outro, ou de cara virado um com o outro. Não posso, não posso. Temos que ver isso. Temos que tratar disso. Às vezes os familiares estão assim na igreja. A gente que prega está lá do púlpito olhando. Esse dia eu estava comentando sobre live por causa disso. Todo mundo me vê pregando, mas eu não vejo ninguém. Né? Então o que acontece? Ele no culto é diferente. Não sei quem é que brigou com quem está de cara feia com quem, não sei, lá de cima. Lá tipo do púlpito, uma olhadinha assim, olha lá. Que ela brigou com a mulher hoje, ou ela brigou com o marido. Aí de cara feia. Às vezes quer sentar na ponta, outro na outra. Quem não sabe que a coisa não está certa ali? Todo mundo. Depois saiu a zoada lá da igreja. Você viu? Fulana sentou lá no marido. Entendeu como é que o diabo trabalha? Ele traz uma contenda para dentro da igreja em 1 minuto. Rápido. Por isso, reconciliação. Brigou em casa, resolve. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve.
costumo dizer o seguinte, quer brigar, então briga lá para as 5 horas, que o sol vai se pôr lá para as 6, vai ficar irado pouco tempo. Agora, se quiser brigar de manhã cedo, vai ficar o dia inteiro ali, mas não pode dormir com raiva no coração. Viu? Não se ponha. Tem que recorrer ao relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Bom, o valor dos relacionamentos sem inimizade, a vida de culto que agrada a Deus, tá? Quando Jesus refere-se a ofertas, respeito a culto a Deus, né? Nós temos que ter uma vida espiritual, meus irmãos, de quando nós... É interessante porque no culto você tem que ir, tá? Com uma vida espiritual saudável, porque senão o culto fica deturpado, Deus não aceita. Aí é por isso que é bom ter estudo na terça, na quinta, na escola dominical, domingo. Aí pouco tempo para ficar com raiva. Porque chegando lá tem que resolver. Tem que resolver. Então, o Senhor Deus falou assim, ó, quanto mais perto de mim vocês ficarem, mais perto da palavra vocês ficarem, mais depressa vocês vão consertar essa situação. Por isso que é bom estar sempre firme na igreja. Eu estou vendo gente aí abandonando a igreja, até live. Tem gente abandonando live aí, saindo, não tá nem aí, né? Vai ver como é que está a casa. A primeira coisa que acontece para alguém que se afasta da igreja, da Bíblia, da oração, é ter problema dentro de casa. Pode escrever no papel aí, crente. Família de Deus. Quando se afasta de Deus, problema dentro de casa. Pode escrever. E é problema mesmo. Terríveis, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para o culto ser agradável a Deus, ele tem que ser um culto alegre, sincero de coração. Já imaginou se você cantar no coral? Já imaginou se você cantar num conjunto da igreja? Hein? Vai lá com aquela mais limpa do mundo e canta, sorri para todo mundo. Por dentro está brigado com quem lá. Você sabe o que o Senhor Deus faz? Quero que escutem não. Tem que ser sincero, coração livre. Se tem problema com o teu irmão, já dei a receita. Vai ter com ele. Tá brigado? Vai ter com ele. Tá? Você sabe por que na Santa Ceia examinários a vós mesmo? Se você tiver alguma coisa contra outra, eu não vou tomar ceia porque eu briguei. Não. Paulo não recomenda isso. Paulo disse, tomai e comei. Mas antes, assuma o compromisso de ir lá reconciliar com teu irmão. A participação da ceia é um testemunho de que você vai fazer isso. Então, nunca tome sua ceia em vão. Porque é necessário ir lá resolver. E você está diante de Deus e falou assim, eu não vou tomar a ceia porque eu assumi um compromisso de ir lá resolver esse meu problema. Viu? Por isso que vai falar de gente fraca na igreja. Né? Gente que está dormindo na igreja, doente espiritualmente. Por quê? Porque assumem coisa diante de Deus que não fazem, não executam. Então não adianta você achar que se você não tomar ceia, está resolvido o problema. Não está. Não está. Tem que resolver o problema. Se você lembrou do problema lá na hora da ceia, participe da ceia, vai lá resolver. Sai dali e já vai lá. E resolve com a pessoa mesmo. Que é isso que a palavra de Deus diz a respeito do nosso culto. Se esse culto para ser aceito é só dessa forma. Uma vida isenta de julgamento. Né? Nós temos a tendência, né, meus irmãos, de julgar todo mundo. Mas cuidado. Viu? O apóstolo Paulo recomendou a busca da reconciliação entre os irmãos, sem intervenção do tribunal. Quantas vezes, para aquele tribunal na igreja, se você pode resolver o problema? Hein? Temos que viver uma vida sem ser necessário passar por disciplinas. Mas nós passamos, somos fracos, nós temos que nos corrigir. Jesus diz que é sujeito a tribunal. E quando ele fala de tribunal, ele está falando de se chamar a atenção do conselho. Porque o conselho tem a responsabilidade de manter a vida espiritual da igreja em andamento. Então, se um presbítero, se um pastor, se um diácono, se um irmão em Cristo nos procura porque nós temos um problema de inimizade dentro da igreja, dê ouvidos a ele. Para que não haja necessidade de tribunal. Vai ter com o teu irmão. Se ele não aceitou, leva outro. Se ele não aceitou, leva outro. Aí depois sim. Mas não há necessidade de nós termos um coração duro igual a pedra, ao ponto de não receber uma orientação. Né?
Fortalecimento da vida comunitária, tá? A vida da igreja primitiva era caracterizada pela união. Povo unido, hein? A igreja é unida, tá? Unido pela amizade e solidariedade. Glória a Deus por isso. Igual a congregação de navegantes. Nós estamos assim também, hein? Estamos unidos. Faz um almoço ali, ó. Nós estamos tudo lá agarrados, né? Por quê? Amizade. Vamos conversar, vamos rir. Né? Porque a gente não precisa ir para o mundão fazer festa. Nós temos as nossas festas. Temos muita coca, muita risada, hein? Muita brincadeira. Glória a Deus por isso. O povo de Deus é feliz. Não é mesmo? Portanto, vamos ter uma vida comunitária saudável. Não permita que o diabo tenha ponto de apoio dentro da comunidade. Não permita isso. Vamos confessar. Se você tem vergonha, tem dificuldade para ir conversar com o irmão, então não trata mal o irmão, não xinga, porque a melhor coisa que tem é viver direitinho, não precisa ir lá. Agora, se é um que vive aí querendo, achando que pode enfrentar o mundo no empurrão, vai ter que estar indo lá sempre. Porque se um de nós lá, como pastores e presbíteros e diáconos, souberem do assunto e trouxeram o conselho, passar vergonha lá, viu? Eu sinto muito, tá? Nós temos que tomar muito cuidado dentro desses princípios do relacionamento, tá? A igreja, meus irmãos, ela vive dentro de um princípio onde as coisas que são contrárias à santidade não é permitido. Você não pode mais, né? Nós não podemos mais fazer estas coisas, porque o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro. É interessante porque o pecado que assedia o homem, que está sempre no coração do homem, que tem que ser combatido pela vida espiritual, com muita oração, nós temos que ler Bíblia, orar e participar do culto, vivermos em comunidade cristã. O crente, depois que o Senhor Deus chamou ele para ver uma vida consagrada, tá? Ele tem que aprender algumas coisas. A família que ele foi pertencer agora, que nós pertencemos agora, ela é diferente do mundo. E quando eu digo diferente do mundo, não é só por questão de maus costumes. Eu estou falando de questões íntimas, pessoais, nossa, que está lá dentro do coração, cheio de pecado. Nós temos que ir eliminando isso. E sabe qual é a forma que Deus usou? Sabe por que nós somos salvos e não somos tirados do mundo imediatamente? Para poder tratar disso aí. Para o mundo olhar como olhou para a igreja primitiva e sentir o desejo de acompanhar a igreja, de participar daquela igreja. Você já imaginou uma comunidade onde as pessoas podem brigar, podem se irar, mas logo em seguida todo mundo faz as pazes? Hein? Vai querer coisa melhor do que essa? Ter coragem para sentar e conversar? Uma comunidade que preza por um culto santo diante de Deus? Uma participação de ceia consciente diante de Deus, de compromisso com Deus? Essa é a nova família. É uma família que Deus está presente. É uma família que Jesus anda conosco. E um princípio básico, agora você imagina juntar gente de tudo quanto é tipo no lugar, vai ou não vai dar confusão? Vai dar se nós não aprendemos, não quisermos aprender. O Senhor Deus, ele vai lá, traz um do norte, traz um do sul, traz um de São Paulo, traz um, né? Mistura todo mundo, bota mineiro, bota gaúcho, catarinense, bota tudo junto numa sala para ser uma igreja. Você já imaginou? Se nem numa família, se dois irmãos já brigam um com o outro. Agora você imagina numa comunidade que tenha 50, 100, 200. Olha, fica complicado. Aí o Espírito Santo faz o quê? Ele está lá. Por isso ele é chamado de Consolador. Por isso ele é chamado de ajuda, aquele que ajuda. A igreja vive dessa forma. A maior bênção do mundo é a igreja. Viva feliz dentro da tua igreja. Lá você é corrigido. Lá nós somos repreendidos. Lá puxam as nossas orelhas. Lá os nossos pastores vêm. Dói, ficamos bravos, não gostamos. O irmão não gosta disso não, hein? Mas o pecado está lá, tem que ser resolvido. Não pode continuar. Não é mesmo? Não pode continuar. Então o resultado é simples, né? Existe muita coisa ruim dentro de nós que quando nós entramos para essa comunidade vai aflorar. Por isso Deus constituiu o relacionamento através da comunhão dos irmãos. Sabe por quê?
Porque todo mundo conhece todo mundo. Tem aquele que não gosta de brincadeira, tem aquele que brinca demais, tem aquele que ri à toa, tem aquele que é melindroso. É um milindre. Milindre, se você olhar com uma cara feia para ele, ele não vou na igreja. Né? E se você estiver dentro de uma igreja alegre, feliz, de uma igreja que tenha um excelente relacionamento, estas pessoas são absolvidas pela igreja. Respeita ela. Senta perto dela, sério, conversa, brinca. Ela vai, daqui a pouco ela está junto com a gente. Está conosco, andando para lá e para cá, brincando, fazendo retiro. Retiro. É muito bom. A igreja tem que se encontrar. Sabe por quê? Não é só por causa da comunhão. É porque a igreja se cura através da comunhão. A igreja é uma comunidade terapêutica. Bota isso na cabeça. A igreja de Cristo é uma comunidade terapêutica. É para tratamento de questões espirituais. E a comunhão dos irmãos, ela é para o tratamento de relacionamento, que vai refletir, vai trazer reflexos sobre a família, reflexos sobre os filhos, reflexos sobre os vizinhos, reflexos, então, porque o ser humano convertido, ele tem que se passar por uma série de processos para se purificar, para se tornar melhor. E isso não acontece estalido de dedo, não. Isso mesmo. Você sabe como é que o nervosinho é tratado na igreja? Deixando ele nervoso. Tem alguém que vai deixar ele nervoso. Aí quando ele fica nervoso, não pode. Aí se envolve todo, né? Fica remoendo aquilo. Não pode remoer. Aí não remoe, quer falar muito. Notou? Que agora o negócio é diferente. Crente, feliz, em comunidade, vivendo na igreja de Cristo, abençoado. Eu fico imaginando Jesus andando. Jesus tinha 12 apóstolos que estavam trabalhando para ele danado. Os apóstolos estavam trabalhando para ele danado. Tinha o Pedro, nervoso, bocudo. Pedro é terrível. Viu? Jesus falava uma coisa e ninguém pediu a opinião dele. Ele é o primeiro a... Notou isso já, não? Estou lá no Monte da Transfiguração. Está Moisés, Elias, o Senhor Deus, Jesus e Pedro, Tiago e João. Adivinha quem começou a conversar? Adivinha quem foi que interferiu no nosso Deus estava falando e adivinha quem ele vai. Vamos fazer aqui 3 tendas. Nem lembrou dele, só fez 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Nem quis fazer tenda. Ele podia dormir no relento. Vamos fazer 3 tendas. Ele ouviu. Aí ele ouviu. Ficou ouvindo Pedro, não. Ouve ele. Meu filho amado. Aí ele ouviu. Na igreja tem um Pedro. Na igreja vai ter um Tomé. Está sempre duvidando, achando que questiona tudo. Se eu não for, botar o dedo. Isso. Na igreja tem. Tem um Pedro, tem um Tomé, tem um João amado, amável. Tem isso aí. Dentro da nossa igreja também tem. A igreja é a mesma coisa. Agora, como que nós poderemos viver se estivermos curtindo, alimentando inimizades? Primeiramente, que a palavra de Deus é contrário a isso. Não podemos fazer isso. Portanto, queridos, quando a palavra de Deus vem no encontro de Jesus aqui no Sermão do Monte, ele vai deixar bem claro essas questões do relacionamento e o que a lei está falando sobre isso. Tá? É muito grave odiar o irmão. É gravíssimo. Tá? É muito grave ter inimizade. É muito grave não se cuidar. Tratar da vida espiritual conforme é ordenado pela Bíblia. Conforme é ordenado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele inspirou as Sagradas Escrituras e só ele ilumina para a compreensão dela. Fica pensando aí que você tem capacidade de entender tudo. Não tem, não. Nós não temos. Nós dependemos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não clarear, não iluminar, sinto muito. Porque ele é o autor da palavra. É o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Não é? Ouviste o que foi dito aos antigos. Aí Jesus vem, eu, porém, vos digo.
Vocês entenderam dos antigos, não foi de Moisés, hein? E nem da lei de Deus. Os antigos acrescentaram coisas. Uma delas era essa: se tu não enfiar uma faca e não matar ninguém, você cumpriu a lei, tá, meu filho? Pode ir. Aí ele saiu pela rua assim, ó. Nós somos os cumpridores da lei. Aí Jesus olhou bem e falou: pois é, né? Vocês condenam o homicídio, mas cultivam o ódio. Isso. Cultivavam o ódio contra o samaritano. Com Jesus não tem jeito. Aí Jesus veio e explicou: olha, se você falar mal, se você se irar, se você chamar de tolo, você está transgredindo a lei do mesmo jeito. Não se iluda, não. Você está transgredindo a lei. Amados, nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Tá? O que resta para nós é uma coisa muito simples. É corrigir essas questões. Tá? É nos manter diante do nosso Deus, oferecendo a Ele um culto verdadeiro, aonde nós não precisaremos deixar a nossa oferta no altar. Aonde nós podemos levantar hoje, dia domingo, dia do Senhor. Não é seu dia, é dos, aliás, nem um dia nosso. Mas esse é especial, esse aqui o Senhor separou. Dia do Senhor para a nossa consagração, para a nossa alimentação espiritual, para nós conversarmos da palavra, orarmos, ler com a família. E não ficar em casa brigando. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe para que venhamos a ter realmente uma visão adequada sobre isso, tá? Nós vamos estudar na sequência dessas lições alguns assuntos importantes sobre egoísmo, inveja, hipocrisia, maledicência, né? Mentira, inimizade, estudamos hoje, amargura, trapaça, luxúria, glutonaria, preguiça. São assuntos específicos, uma palavrinha só, que a palavra de Deus é rica em ensinamento. Tudo isso está relacionado ao nosso relacionamento. Que o irmão possa colocar em prática, tá? Através da oração, sabedor de que somos incapazes de vencer certos vícios que nós temos em nós, como esse da inimizade. Né? Tem muita coisa que nós temos que, todas as vezes nós temos que colocar no altar. Chegar diante do Senhor no dia da oração e falar: Senhor, eu não perdoo não, hein? Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, tira isso de mim. Eu quero ser feliz. Aí você vai ouvir: quem busca, achará. Quem bate, abrir-se-vos-á. Entende? São essas coisas que Jesus está falando. Que Deus nos abençoe e nos guarde, tá? Até o culto à noite, gente. Hoje à noite nós teremos o nosso culto no horário normal, às 19h30, tá bom? O Gabriel do Marcos de Silene botou um comentário assim, ó. Ele perguntou por que a igreja é alegre. Aí o Marcos de Silene disseram... Não, Duval, o Gabriel perguntou por que a igreja é alegre. Ele disse que ela não tem olho nem pernas. Aí o Marcos de Silene colocaram aí: falamos que a igreja somos nós, por isso somos felizes. Isso mesmo. É isso aí, Marcos. É por aí. Tá? Que Deus abençoe vocês. Nós somos a igreja. Né? Não confundir com o templo. Mas eu gostei da pergunta lá do Gabriel, hein? Você vê só, rapaz. Com esse tamanho aí, já tem a sua opinião. Deus abençoe vocês cada vez mais, tá? E nós vamos encerrar então esse momento de culto diante do nosso Deus com uma oração. Oremos então. Pai eterno, nós te agradecemos imensamente por tua graça e misericórdia para conosco, porque, Senhor Deus, tu tens demonstrado realmente através da tua igreja, através dos ensinos da tua palavra, que nós devemos, sim, ó Deus, vivermos em busca da amizade, da paz e da tranquilidade espiritual diante de nossos irmãos e essencialmente diante de ti, ó Pai. Venha, Senhor Deus, nos ajudar a confirmar cada vez mais essa busca da tua igreja diante do teu altar. Perdoa-nos, Senhor Deus, o nosso pecado, a nossa falha, e fortaleça-nos cada vez mais. É o que nós clamamos a ti em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai.
se torna maldizente, não se torna maldizente. Pode vir. Pessoal, até a noite, se Deus permitir.